Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro e tô trazendo para vocês mais um vídeo do Segundo Pátio. Dessa vez com uma participação muito especial. Quem é? Sou eu, Cidinha, a mãe do Pedro. E do que viemos falar hoje, mãe? O tema é bem interessante, né? A gente veio falar de desenhos da minha época e desenhos da época do Pedro. Vamos começar por você, né, mãe? Quais foram os desenhos que você assistia na infância? São muitos. Eu gostava de Pantera Cor-de-Rosa, Flintstones, os Jacksons, são muitos, Moranguinho, Smurfs, entre outros. O que pra você era a magia desses desenhos? Qual era a magia desses desenhos pra você? Entre todos eles, tem um que eu não citei, mas que eu sempre gostei muito, que é Caverna do Dragão, né? E a finalidade daquele desenho, no meu ver, é justamente fazer a gente entrar naquele mundo da imaginação, da criatividade. A gente ficava naquela expectativa de o que ia acontecer. Eles vão conseguir voltar para casa? Não vão conseguir? Né? E até hoje a gente tem essa expectativa. Eles até chegaram a escrever o roteiro do último episódio, só que não chegaram a gravar. Eles ficavam na dúvida no próprio roteiro final. Ficava, será que eles vão ou não? Se não me engano, o mestre dos magos abriu um portal e falava: vocês podem escolher ir ou não. Acho que era esse o final. Então, mas a gente ficou sem saber o final, porque justamente não foi ao ar, Sim. né? Então, até hoje, a gente que cresceu na década que passou mais esse desenho, a gente ficou na expectativa. Eles vão conseguir sair, não vão conseguir, né? Porque não teve uma finalização realmente. Era na Globo, né? Era. Eles exibiam em algum bloco de desenhos ou era um horário à parte? Xiii, agora eu não lembro, tem muito tempo. Bom, eu vou falar quais desenhos marcaram a minha infância. Tem Backyardigans. Conta uma história, mãe. Ai, meu Deus. A história do Backyard. Pedro era bem pequeno, né? E eu na cozinha, lógico que a distração dele sempre foram os DVDs, né? Ele é da era DVD quando era criança. Eu sou de 2008, tá? Então, eu fazendo comida, né? E o Pedro lá distraído com os DVDs. Em específico, tinha um episódio do Backyardigan que tinha uma dancinha. Que a musiquinha chegava num certo ponto que o Tyrone começava a dançar. Era que ele entregava cartas. Isso daí. Então, nesse momento, todas as vezes que ele assistia, e quando eu falo todas as vezes, eram praticamente todos os dias. Eram todos os dias. Ele assistia esse desenho no DVD. Ele buscava, eu podia estar fazendo o que fosse, lavando roupa, fazendo comida, eu tinha que largar o que eu estava fazendo, ele me pegava pela mão, eu tinha que fazer a dancinha do Tyrone com ele, e cantava aquela musiquinha assim: todas as cartas eu vou entregar, todas as cartas eu vou entregar. Eu tinha quantos anos, mais ou menos? E meu filho, você era bem pequenininho, que eu lembro que era muito engraçadinho, porque era aquelas perninhas ainda bem curtinhas, né? Fazendo a dancinha do Tyrone. Era muito bonitinho. Que eu acompanhei também quando eu era mais velho, eu acompanhei Cartoon Network, aí eu assistia Hora de Aventura, Irmão de Jorel, Orgulho Nacional, Incrível Mundo de Gumball, Steven Universo, todos esses desenhos aí. Só que o que mais me marcou, eu acho que foi o Hora de Aventura. Até porque o Finn, o humano, que é o protagonista, eu vou citar um pouco minha mãe aqui, ele foi amadurecendo junto com os espectadores. Ele começou com 12 anos e terminou com 17.
Então, tipo, os temas do desenho foram amadurecendo também e eu amadureci junto. Então, por isso que me marcou tanto. E a gente não pode deixar de lembrar do Toy Story, né? O Pedro também Sim. era muito fã de Toy Story. Ele fazia a gente comprar aqueles bonecos todos de Toy Story, ele sempre teve coleção. E eu até comentei com ele há pouco tempo que o último filme que eu vi do Toy Story, que eu assisti, Foi o terceiro filme, tá, gente? o É terceiro que já tá filme. pra lançar o quinto filme. Nossa, esse foi o último que eu assisti, né? Foi o último que eu também assisti, eu não assisti o 4, não. Ah, então estamos, né, na mesma. Então, eu lembro que eu falei com ele que eu fiquei meio assim, não é triste, mas melancólica. Porque é justamente a parte que o personagem principal faz a transição de ser criança, né, para ir para a faculdade, né? Então, ele começa a deixar os brinquedos de lado. Ele começa a guardar os brinquedos, né? A não mais querer brincar. E aquilo eu lembro quando eu via, me dava assim uma melancoliazinha, né? Mas que é justamente o que acontece, né? A criança vai passando para a fase seguinte, vai se tornando adolescente, até que ela vai mudando, né? A vida dela, a rotina dela. E é o que acontecia justamente naquele desenho. Ele deixava ser criança e dali ele seguia, né? Vivemos isso, que eu começando a deixar os brinquedos de lado, dar para outras crianças. E, tipo, hoje eu tô quase com a idade que o personagem principal, o Andy, tinha na época do filme. Que ele tava indo pra faculdade, então devia ter 18 anos. Eu vou fazer 17 já. Pois é, tá pertinho também de ir pra faculdade, né? Um que não é desenho, mas marcou a minha infância e a sua, Xuxa. Muito, muito. Acho que a minha, assim, foram fases diferentes, né? Porque a minha foi aquela primeira etapa mesmo, né? Da Xuxa com disco de vinil, produtos da loja da Xuxa, né? Todo aquele marketing no nome dela, né? Xuxa Meneghel. E eu assisti filme no cinema, lançamento do Lua de Cristal no cinema. O nosso cinema não era nem no lugar que é hoje. Há quantos anos tem isso? Eu nem me lembro que ano que foi. Pra quem não sabe, vivemos em Três Rios, que é o interior do Rio de Janeiro. Ou seja, cidade pequena. Sim. Então, eu peguei essa fase de Xuxa, do show da Xuxa. Já o Pedro pegou na época do Xuxa só para baixinhos. Tinha história que eu chorava, né? Tinha. Que era a história quando cantava a música dos Cinco Patinhos. Quando chegava na parte que a mamãe Patinha ficava triste, a Xuxa falava: "Ah, mas a mamãe Patinha ficou tão triste como que ele chorava." Eu falava: "Meu filho", aí eu era obrigada a adiantar a música. Porque eu falava assim: "No final, o Patinho volta." Pra ele parar de chorar. Mas agora, mãe, uma coisa que a gente comentou é que era você que escolheu os primeiros desenhos que eu assisti. Como era seu critério para escolher? Sim. No início eu não falei, né? Sou professora. Sou formada há quase 28 anos no magistério. Trabalho com reforço escolar. E não só por ser professora, né? Mas uma mãe professora, ela tem alguns critérios realmente, né? E o Pedro sabe disso. Então, assim, o meu critério na escolha de desenhos para ele, de episódios, de DVDs, eram desenhos que tivessem algum fundo educativo. Eu sempre procurava desenhos que transmitiam ética, que transmitia educação, que transmitia valores. Eu sempre tive essa preocupação dele assistir coisas saudáveis. E como você acha que... Como você gostaria que fossem os desenhos no futuro? Seus, sei lá, futuros netos. Como você gostaria que fossem? Eu sei que voltar a ser o que era na época do Pedro criança, não vai voltar, né? A gente sabe que não volta, até porque os estilos de desenho já mudou bastante.
apesar de ainda ter alguma coisa, né? Em alguns canais, mas nem sempre em canal aberto, né? O que Então, dificulta o acesso, né? Todo mundo. exatamente. Aqui mesmo, a gente passou por uma época que a gente não tinha internet. Então, eu ficava limitado ao que passava na televisão, a gente tem TV a cabo, e DVDs. Sim. Então, assim, nem todos, né? Hoje têm o acesso, só aqueles que realmente têm assinatura, têm, né? Condições de poder ter acesso a esses desenhos, que inclusive os meus preferidos são os mais antigos, né? Então, acredito que os meus netos vão ter acesso a outros estilos de desenho, né? Mas nada impede do Pedro passar para os filhos dele aqueles desenhos que ficaram gravados para ele, né? Dele passar isso adiante também. Mas quando ele chegar a ter os filhos dele, lógico que os tipos de desenho já estão, né, muito diferentes e vão estar mais ainda. Está evoluindo. Muito. As técnicas. E assim, e que continue sendo importante, né? Os pais têm realmente que monitorar o que os filhos assistem, né? Eu fui aquele estilo de mãe e sou ainda, né? Aquela que monitora. Aquela Mas de uma forma saudável, pessoal. Sim, lógico. Mas é aquela que está sempre perguntando o que está assistindo. Eu quero, né? Eu gosto de saber o que está vendo. Isso desde ele muito pequeno. Ele foi criado dessa forma. Mas, bom, eu acho que deu tudo o que tínhamos que falar. Obrigado, mãe, por ter participado. O que você achou? Gostei, fico feliz porque eu costumo brincar que eu sou a fã número 1, mas eu sei que tem muitos fãs desse canal. Então, o que eu peço para todo mundo, compartilha, divulga, porque tem muito conteúdo interessante, tem muita história de vida do Pedro, que é inspiração para muitos jovens e para muitos adultos também. Então, é o que eu peço, que vocês ajudem a divulgar o canal. Mas, bom, pessoal, é isso. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.